Diz assim, palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e nas mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. O que é um tirano? O nosso dicionário diz que um tirano é um governante injusto e cruel que coloca a sua vontade e sua autoridade acima das leis e da justiça. E o que é um ditador? O mundo tem conhecido alguns, inclusive em nossa história contemporânea, homens como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Idi Amin Dada, Pol Pot e vários outros. Ditadores são o terror de muitos outros homens durante algum tempo. Geralmente autoritários, tiranos, despóticos. Eles regem seus países com mãos de ferro e geralmente não medem meios para alcançarem os fins. Não é incomum perseguirem, torturarem, dissolverem partidos e se impor através da força. Assim, um ditador é alguém que concentra em suas mãos muitíssimo poder. É aí que nós nos lembramos de um regime ou de um sistema chamado freios e contrapesos. Em inglês, isso é chamado de checks and balances. O que é isso? É quando aquelas diferentes partes de uma organização, como um governo, têm poderes que afetam e controlam as outras partes para que nenhuma parte se torne muito ou desproporcionalmente poderosa. As democracias modernas, e não apenas os regimes republicanos, mas até as monarquias modernas, para serem respeitáveis, têm instituições políticas que refletem freios e contrapesos, checks and balances. Um dos primeiros sinais de que um regime está caminhando para um modelo tirânico, um modelo ditatorial, autocrático, déspota, é exatamente um desequilíbrio ou o abandono do regime de freios e contrapesos. É quando um dos poderes vai se tornando absoluto, como atualmente ocorre em alguns lugares. Ou quando os poderes, eles se concentram em bloco e não permitem mais mecanismos de controle e de limitação de poder. Algumas das atuais ditaduras são assim. Nós estamos aqui nesse Advento 2023. Estamos pregando uma série chamada É Chegado o Reino dos Céus. E essa é a quarta exposição que ministro, visto que a quinta será no próximo domingo, às 18 horas, em nosso culto de ação de graças, já fora do período do Advento. E nós estamos aqui nesse texto de Lucas. Ele fala-nos de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote, o nome da sua mulher era Isabel,
Na língua inglesa esse nome é Elizabeth, que aliás era já uma mulher avançada em dias, parenta de Maria, e o texto vai falar de Zacarias e Isabel, que eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ainda assim, o casal nunca tivera filhos, porque Isabel era estéril e eles eram já avançados em dias. Dias atrás, falando aqui em nosso culto de oração, eu dizia que quando na Escritura, geralmente, Deus quer assinalar o advento, a chegada de um momento muito extraordinário, muito excepcional, de sua intervenção poderosa, geralmente se tem ali uma mulher estéril, ou seja, sem probabilidade de deixar descendência. Ela era estéril, o casal não tinha filhos, o sacerdote não tinha filhos. Ele agora está na sua escala, no seu turno. Ele entra no Santo dos Santos, Zacarias. Na hora que ele vai acender o altar de incenso, e na Escritura incenso era símbolo de oração, e na verdade, enquanto ele estava a queimar o incenso, as pessoas estavam lá fora orando. Zacarias viu, à direita do altar de incenso, o anjo Gabriel, que lhe disse: a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. João. Naquele momento ele tremia de medo e ele duvidou. E como consequência ele ficou mudo e saiu dali mudo, do santo lugar mudo. Comunicava-se por gestos. Até que sua mulher deu à luz a um menino. Chegou o 8º dia, o dia da circuncisão do menino. Era hora de dar o nome ao menino. E perguntaram para ele, qual será o nome do menino? E ele apanhou uma tabuinha e escreveu, João! O nome dele será João! E imediatamente seus lábios destravaram. E ele entoou um cântico. As primeiras palavras em latim deste cântico é Benedictus e Deus Israel. Daí o cântico é chamado Benedictus. Bendito o Deus de Israel. E o que ele fala nesse cântico? Ele fala de uma nova visitação de Deus. Por isso você lê aqui, os verbos são ações de Deus. Deus visitou, Deus redimiu em sua iniciativa graciosa. Ele dirá no verso 78, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. E dirá que esta visitação de Deus é o cumprimento de uma antiga promessa. Deus prometeu e ele agora cumpre. E dirá, verso 70, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. E dirá no verso 72, 73, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Essa visitação de Deus era o cumprimento de uma antiga promessa, apontando em terceiro lugar para a obra redentora do Messias. Quando se diz o verso 69, e nos suscitou plena e
poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Verso 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Verso 74, e de conceder-nos que livres das mãos dos nossos inimigos. Fala da obra redentora do Messias. E vai descrever, por fim, em quarto lugar, o bem-aventurado reino do Messias. Verso 74, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Verso 79, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Cabe aqui nesse momento uma pergunta. O rei em Israel era um ditador? O antigo rei dos judeus era um déspota? Era um tirano que se colocava acima de tudo e de todos? O que Deus quis quando escolheu Davi? Nós vimos a escolha de Davi na primeira palavra dessa série. Temos aqui em Israel um princípio fundamental da soberania e governo de Deus. Porque o que Deus queria era um rei terreno que o reconhecesse, que reconhecesse o trono acima de seu próprio trono. Um rei cujo reinado refletisse o reinado de Jeová. Um rei servo, um rei filho. É verdade, um trono humano, mas que representasse o reino, o governo de Deus sobre os seres humanos, a fim de mostrar um rei que se rege, não pela própria vontade, mas pela vontade do Senhor. Era isso que Deus queria quando escolheu Davi. E essa vontade de Deus, como era explicitada? Era algo místico? Era algo supersticioso? Não. Nós temos a vontade de Deus revelada na sua lei. E a lei, irmãos, ela era pactual. Ela era uma lei para todo o povo. A lei aliás, o rei servia a lei. E o rei não apenas deveria servir a lei, mas o rei também deveria proteger a lei. Essa é a razão porque quando Moisés, ainda antes do povo entrar na terra prometida, vai dar orientações muito claras na lei do Senhor sobre como o rei de Israel deveria ser. Ele diz assim lá em Deuteronômio ao povo de Israel: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, em primeiro lugar, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, sim, um dentre eles. Porém, este rei não multiplicará para si cavalos. Significa, não confiará na sua própria força. Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres. Significa, será alguém que priva pela castidade e pelo valor da família. Princípio, aliás, que Salomão não ouviu. Para que o teu coração não se desvie. Nem se multiplicará muito para si prata e ouro. Seja um rei que controle a sua avareza pessoal.
Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e olhe, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Este livro tem que ser escrito e lido pelo rei todos os dias da sua vida. E isto fará ainda mais, para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Assim, Israel, a lei era pactual, e o rei serve e protege essa lei. E sabe, ali em Israel, a unção do rei recebia o reconhecimento da autoridade da anciania, dos anciãos. E o governo do rei tinha limites nos ofícios do profeta e do sacerdote, ou seja, em Israel havia uma pluralidade de papéis. Em primeiro lugar, aquela era uma sociedade patriarcal, baseada no líder patriarca dos clãs. Tinha suas lideranças locais, a sua anciania, o seu presbiterato. Quando Davi vai ser eleito, vai ser ungido, aliás, rei lá em Hebrom, ele não faz isto sem que antes venham os anciãos de Israel e testemunhem a sua unção. Lá em Hebrom. E tinha um sacerdote. Sabe por quê? O rei era limitado e não poderia exercer o sacerdócio. Exemplos negativos foram Saul. Saul, aliás, tentou sacrificar holocaustos e oferecer ofertas pacíficas e foi repreendido por Samuel e o seu reino condenado. Outro exemplo foi Uzias, que vimos dias atrás, que também exerceu ali neciamente, invadiu a esfera sacerdotal e tornou-se leproso, logo cerimonialmente imundo. Quem não se lembra daquele homem chamado Uza, que aliás estava a serviço de Davi, que morreu por uma limitação de esfera litúrgica. Ele tocou na arca, que era aliás carregada indevidamente por carro de boi igual aos filisteus e não à maneira dos levitas. Porque o rei em Israel tinha um limite. Sacerdócio você não exerce. E tinha a limitação dos profetas. E o profeta tinha que ser independente em relação ao rei. O profeta tinha que ter uma boca livre para desconfortar o rei, se necessário. O profeta tinha que ter uma palavra liberta para que pudesse efetivamente ir ao encontro dos pecados do rei, se necessário. Quem não se lembra do dia em que o profeta Natã vai a Davi, condena o seu pecado e diz: Tu és este homem! Tu és este homem! Pecador! Ele diz ao monarca, ao maior nome em Israel, o profeta. Ele limita. Quem não se lembra de Elias condenando o rei Acabe por conta do seu mais vil pecado contra o seu vizinho Nabote? Aliás, não apenas isto. Em Israel, o profeta tirava o rei e ungia outro. Era o exemplo de Samuel, como nós vimos aí na primeira palavra, ungindo Davi e desprezando Saul. Consequentemente, você tem em Israel anciãos e o rei devia representá-los legitimamente.
Você tinha em Israel sacerdotes. Você tinha em Israel os profetas, que eram interlocutores da consciência real. E isto tudo era testemunhado pelo povo. Ora, gente, isso já nos diz alguma coisa antes de nós partirmos para algum detalhe mais ao final. É que uma das necessidades mais prementes do nosso tempo fortemente individualista, ou no máximo fortemente tribalista, é desenvolver uma espiritualidade pactual. Em primeiro lugar, nós precisamos recuperar uma vivência menos individualista, mais pactual. Em nossa sociedade brasileira, como todos sabemos, há pouco sentido pactual. Isso se revela em nosso exercício da cidadania, ou seja, em nós enquanto cidadãos. Isso se revela em nossas representações políticas, ou seja, nas esferas e instituições de nossos representantes políticos. Nós somos carentes de um entendimento pactual, tanto em nossa vivência pouco cidadã, como também em nossa classe política significativamente voraz, predatória, devoradora. E uma sociedade assim, em que a sociedade ela é individualista, pouco pactual, e em que os políticos também refletem essa mesma lógica. Sociedades assim são tendentes a regimes totalitários. Sociedades muito individualistas tendem ao cada um por si. Isso pode ser o cenário ideal para todo tipo de esperteza, para todo tipo de enganações, enganos e crimes. Observe-se que uma cultura pactual, assim como nós tínhamos em Israel, ela se constitui com valores ou âncoras transcendentais e não apenas com bases materialistas. Bases materialistas não gestam uma sociedade pactual permanente, porque se degenera, porque se corrompe. Nós precisamos, em segundo lugar, resgatar o ministério mais pactual, mais aliançado. Nós vemos em nosso país em que determinados líderes evangélicos reúnem poderes absolutos. Eles reúnem poderes absolutos. Eles constroem os seus templos e colocam lá dentro 3, 4, 5 lojas maçônicas e alugam para os maçons fazerem os seus encontros ali, absolutos. Eles fazem o que querem. Não há visão de presbiteral. Tem todo o poder nas mãos. E muitas vezes, tristemente, isso é visto como um ideal reconhecido pelos seus liderados. É óbvio que há instituições que podem ter os seus funcionamentos, clubes, lojas, é óbvio. Estou falando aqui é dessa união, essa sujeição. Em terceiro lugar, nós precisamos praticar uma espiritualidade mais pactual. Exercer uma comunhão mais pactual. Porque o que nós queremos às vezes?
Queremos uma espiritualidade independente, sem que ninguém entre em nossos espaços. E a pessoa diz assim: eu estou submisso a Deus. Mas como essa submissão se manifesta? Pare para pensar. Como a nossa submissão a Deus se manifesta? Como ela se expressa? A palavra de Deus diz: ela se expressa em que nós nos sujeitamos uns aos outros. A gente se mortifica, a gente expressa sujeição e amor uns aos outros. O apóstolo diz aos Efésios: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele dirá aos Romanos: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. E olhe, o que mais ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Uma sujeição ao Senhor será sempre uma sujeição pactual, aliançada, corporativa, em unidade com o povo de Deus. Não esses projetos individualistas de espiritualidade. Em quarto lugar, nós precisamos reconhecer que os governantes são apenas seres humanos, logo pecadores. E assim estabelecer-lhes limites e contenções legais. Irmãos, o ser humano é pecador. Uma grande contribuição do Ocidente, sabe qual é? É que o ser humano não pode deter um poder absoluto. O ser humano não pode deter um poder absoluto. Nem Israel, que tinha uma teocracia inteiramente baseada em conteúdos revelacionais, se tinha esse rei absoluto. Houve um pastor e teólogo escocês, puritano, presbiteriano, que viveu no século XVII, chamou-se Samuel Rutherford. E Rutherford foi um dos emissários, um dos delegados, um dos representantes escoceses naquela conhecida Assembleia de Westminster. Ele era um homem culto. Ele tornou-se o diretor do St. Andrew College, que depois tornou a Universidade de St. Andrew, veio a se tornar reitor daquela universidade, tornou-se um docente muito conhecido em outros países da Europa, muito conhecido. E Samuel Rutherford escreveu em 1644 um texto, uma obra, aquele pastor evangélico, que pregou no dia em que o rei foi a Edimburgo. Ele disse, o título é esse, Lex Rex. Aquele era um mundo, Lex é lei, Rex é rei. Aquele era um mundo em que o rei era a lei. E agora Samuel Rutherford escreve um texto, um livro, em inglês, em que ele diz Lex Rex.
Ou, simplificando, a lei é o rei, a lei e o príncipe. O que ele faz aí? Ele defende aquilo que hoje nós conhecemos como Estado de Direito. Aliás, também defende a legalidade das guerras, guerras defensivas, também as guerras preventivas. Mas o que ele defende ali é um governo limitado. Ele também defende o princípio daquilo que se tornou padrão no mundo moderno, o constitucionalismo. Samuel Rutherford atacou o absolutismo dos reis e enfatizou a importância do pacto e do Estado de Direito. E sabe o que aconteceu? Ele foi perseguido pelos reis britânicos, ele foi privado de todos os cargos, inclusive na universidade, e essa sua obra, Lex Rex, foi ordenada para ser queimada nas mãos do carrasco comum. E Rutherford é um dos primeiros semeadores na teoria política daquelas futuras ideias que serão mais tarde avançadas e incorporadas do pacto social e daquilo que veio a ser mais tarde os regimes de freios e contrapesos, checks and balances. Alguém escreveu recentemente algo interessante. Disse assim: o governo entre os homens deve ser limitado, porque os governantes não são tão competentes como pensam. Essa é a primeira razão. Os poderes, os governos devem ser limitados, porque os governantes não são tão competentes como pensam. Você sabe, aqueles que buscam o governo geralmente se dizem bastante competentes, mas os mais competentes entre eles não são assim tão competentes como eles se imaginam. E mais, nem são tão altruístas como dizem de si mesmos. Todos nós sabemos. Aqueles que aspiram cargos públicos dizem: sou altruísta, eu farei isto, farei aquilo outro, darei isto, darei aquilo outro. Fazem ali a propaganda das suas qualidades. Mas eles não são tão altruístas como dizem de si mesmos. Aquele empresário brasileiro, que foi engenheiro, Henry Maxud, né? Que fundou aquele hotel Maxud Plaza, ali nas proximidades da Avenida Paulista. Em um dos seus editoriais na antiga revista Visão, ele disse o seguinte: que o melhor governante é aquele a quem esse encargo é imposto. O que ele estava dizendo? Ele expressava a opinião de que aqueles que procuram o encargo de governante dificilmente o fazem no interesse público e precisam valer-se da propaganda demagógica, afirmando ser mais competentes e altruístas do que jamais serão. No livro de Levítico, a gente tem uma parábola de Jotão, muito interessante, aquela parábola das árvores. Em algum momento ela traz a gente a um impasse, que é o seguinte: nem sempre os melhores querem ser governantes. E, além disso, o povo é facilmente desmobilizado e manipulado. Então, é preciso estabelecer limites e contenções legais aos governantes. O que isso nos mostra? A propósito do nosso tema, o reino dos céus é chegado. É que os melhores modelos, reinos, sistemas políticos deste mundo estão fadados a perecerem.
porque são pecadores. Os melhores regimes políticos deste mundo, estruturas, estão fadadas a fragilidades, a buracos, a imperfeições, a injustiças, a parcialidades. Isso é verdade para com as ditaduras, muitas delas cruéis, que levaram à morte milhões de pessoas, bebês, mulheres gestantes. Isto é verdade nos modelos em que se busca algum tipo de pesos e contrapesos, ou seja, freios e contrapesos, checks and balances também. Aliás, esse é um modelo que está em falência no Ocidente. Os governos não estão conseguindo ajustar um regime adequado de freios e contrapesos. É nesse modelo de um mundo de regimes políticos e reinos caídos que nós temos na Escritura o cumprimento da antiga promessa do reino messiânico, da descendência de Davi. Você tem aqui uma antiga, uma milenar esperança. Milenar. De um governante perfeito. De um governante reto. De um governante justo. De um governante bom. De um governante todo sábio. De um governante todo completo, limpo, puro. De um governante que reúna ao mesmo tempo um poder absoluto e uma bondade absoluta. Um rei todo-poderoso, abrangente, e um rei ao mesmo tempo perfeitamente bom. E a promessa que temos é que seja da casa de Davi, como o Senhor prometeu a Davi, e aos santos profetas, e a Abraão, e aos nossos pais, e a linhagem dos profetas, da casa de Davi, mas sem as imperfeições de todos quantos vieram antes dele. Um rei Davídio ideal, que reunisse em si, de forma completa, os ofícios do rei, mas também os ofícios do sacerdote e do profeta. Que não tenha profeta a censurar-lhe, que tenha a perfeita liberdade de entrar na casa de Deus e oferecer o holocausto, e queimar o incenso, e oferecer sacrifício, e fazer a intercessão. Profeta, sacerdote e rei, como Davi não foi, como nenhum dos reis davídicos foram, que fosse ele pleno, inteiro, bom e eterno. Esse rei é o que Isaías profetiza, irmãos, quando disse, eu termino, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou-se desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E continua, para que aumente o seu governo e venha, diz lá, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos Exércitos fará isto. Irmãos, a mensagem bíblica, ecoada pelo Novo Testamento, é que este rei já veio. Este reino já veio. Já inaugurado, mas ainda não consumado. E mais, a grande mensagem do Novo Testamento é esta: que privilégio é fazer parte desse reino. É tão boa que o Senhor nos deu uma boa notícia, uma boa nova, chamada Evangelho do Reino, que deve ser pregada a todas estas nações, num chamado a homens e mulheres para desfrutarem hoje e para todos sempre de um governo, de um rei totalmente bom, totalmente justo, totalmente puro, inteiramente poderoso. Sobre isso eu vou falar domingo que vem, você venha. Mas que privilégio é fazer parte do reino de Cristo. Se você ainda não faz, venha, venha. Você vai ter um rei bom. Você não vai encontrar nos reinos deste mundo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Ajuda-nos a percebermos a sublimidade do Evangelho que comunica-nos um rei que é teu filho. Ó grandeza, ó realidade gloriosa, majestosa, que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Amém.